Estamos aqui com mais um quadro de Papo com a Lei para descomplicar a lei. E hoje estou recebendo aqui no quadro a doutora Daniele Faria, que vai falar para nós sobre contratos de locações. Vou pedir para a doutora Daniele se apresentar primeiro e dizer aqui todo o currículo dela para vocês. Olá a todos, Érica, obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome é Daniele, eu sou advogada e atuo na área de locações há mais de 9 anos. É, eu participo da Comissão de Direito Imobiliário da subseção da OAB de Maringá. Eu participo do Comitê de Jurimetria de Locações Blindadas, que tem congresso anualmente em São Paulo. Já fui conciliadora do Juizado Especial Cível pelo Tribunal de Justiça e estamos aí na luta. Tem currículo, hein, gente? Tem bagagem. Então vamos lá. Daniele, o nosso tema hoje são os principais erros que as pessoas cometem num contrato de locação. Então, começando por esse tema, me fala aí, qual é o principal erro que você indica que as pessoas cometem? Num primeiro momento, você não pode pegar um único contrato de locação e pegar ele como modelo, certo? E servir para um contrato de locação residencial, um contrato de locação comercial. Tem algumas cláusulas que são essenciais e que não mudam. Por exemplo, prazo, valor da locação, período, né? Índice de reajuste. Mas, assim, para mim, o principal erro é não pegar um único contrato para qualquer tipo de locação, certo? Não ler contrato de locação. Gente, tem que ler. Se A não maioria das pessoas entende, não leem, não. né? Às vezes até lê, mas assim, lê, mas não entende. Porque assim, os contratos de locação, eles não são fáceis de interpretar. Tem cláusulas específicas, É. né? Além das cláusulas essenciais, que são essas que eu até coloquei, tem algumas específicas sim. Por quê? Cada imóvel tem a sua característica. Então, não pode ser um único contrato para qualquer tipo de locação. Inclusive, nos contratos residenciais e os contratos comerciais, tem algumas cláusulas que são as mesmas, mas outras não. Tem que tomar muito cuidado. Tem aquele negócio das pessoas pegarem hoje na internet, sabe aquele copia e cola, Dani? Sim. Então, o que você me fala desses contratos de copia e cola? Eles servem para qualquer pessoa? Ela pode ir lá pegar, copiar, colar e aquilo lá vai servir para ela? Ou não? Não. Isso aí é um dos principais erros. É um dos principais erros pegar qualquer tipo de contrato que está na internet. Não estou falando que está errado, tá? Mas o que acontece? Cada contrato tem a sua particularidade. Então, não é porque você pegou aquele contrato na internet que vai servir para a tua realidade, seja para locação residencial, seja para locação comercial. Então, realmente, o primeiro erro, ao meu ver, seria pegar qualquer contrato que acha na internet e olhar para aquilo e achar que atende o que você precisa. O Dani, e tem diferença entre um contrato de locação residencial para um contrato de locação comercial? Tem. Tem sim, principalmente em relação a prazo do contrato de locação. Porque assim, um contrato de locação comercial pode ser feito ali por 12 meses, 24 meses, 5 anos, 10 anos, dependendo do empreendimento, né? Até mais. E o contrato de locação residencial, a lei do inquilinato prevê que pode ser superior a 30 meses ou inferior a 30 meses. O que quer dizer isso? São os reflexos jurídicos que pode acontecer. Então, por exemplo, contrato de locação de 30 meses. Normalmente faz contrato de locação por 36 meses. Por quê? Por conta do reajuste, que é a cada 12 meses. Então, 12, 12, 12, 36 meses. Ok. Chegou no final de 30 meses ou 36 meses que seja, se o locatário, que é o inquilino, continuar no imóvel sem a oposição do locador, que é o proprietário, o contrato de locação residencial passa por prazo indeterminado. Então, o que quer dizer isso? A partir do momento que passou o prazo do contrato, o locatário pode chegar, o locatário que é o inquilino, pode chegar para o proprietário e falar, ó, eu vou desocupar, tem que dar ali um aviso de 30 dias, certo? E também o proprietário pode chegar para o inquilino e falar, olha, eu vou precisar do imóvel, né, desocupa, o prazo a princípio são 30 dias, mas assim, a gente sabe que em 30 dias não é fácil fazer Desocupar. mudança,
achar um outro imóvel, às vezes tem filho que está na escola próxima do imóvel alugado. Deixar o imóvel do jeito que estava antes, né? Tem toda essa situação. E o prazo do contrato de locação residencial inferior a 30 meses, o que acontece? Vamos colocar aqui um exemplo. Contrato de locação residencial 12 meses. Tá? Finalizou 12 meses, lá no 15º mês o proprietário chega e fala assim, o locatário, inquilino, né, desocupa que eu vou precisar. Tá, mas vai precisar por quê? Não, porque passou o prazo. Não pode. Né? Então, o que acontece? A lei do inquilinato, ela tem algumas exceções que o proprietário pode pedir o imóvel em contratos de locação residencial inferior a 30 meses, que é esse que eu estou colocando como exemplo de 12 meses. Então, o proprietário pode chegar para o locatário e falar assim, olha, eu vou precisar para uso próprio. Tem que ser para uso próprio. Não adianta só falar. Tem que ser comprovado, né? Tem que ser comprovado, porque depois o locatário que é inquilino, ele pode entrar na justiça e isso dá problema, sabe? Dá bastante problema. Então, tem diferença, sim, entre contratos de locação residencial com contratos de locação comercial, tem reflexos jurídicos também. Agora, o que é comum? Por exemplo, o índice de reajuste. Todo contrato consta ali índice de reajuste, né? Certo. Então, no período determinado no contrato, a cada 12 meses, aplica-se o índice, que pode ser o IPC, pode ser o IGPM. Os investidores, inclusive, gostam mais do IGPM, tem ali umas diferenciações. Então, no período do contrato, só pode ser aplicado o índice de reajuste que consta em alguma das cláusulas do contrato de locação. Agora, a partir do momento que o contrato passa para prazo indeterminado, ou seja, venceu o contrato, o locatário, né, que é o inquilino, continua no imóvel, o proprietário ele pode chegar e falar assim, ô inquilino, então, nós estamos com o valor do aluguel há 36 meses só... Defasado. Só reajustando pelo índice do governo, então eu quero o valor de mercado. Aí vai da negociação. Se chegar numa negociação... Isso pode, Dani? Pode, depois que venceu o contrato. Uhum. No prazo do contrato de locação, é observado somente o índice do governo, certo? Que consta ali, que é o IGPM, ou IPCA, ou IPC, né? Agora, a partir do momento que o contrato de locação, ele passa a prazo indeterminado, que é depois do prazo que está no contrato, o proprietário pode chegar sim. Tá? Por isso que é muito importante, né, procurar alguém que entenda do contrato para poder falar para a pessoa, no caso específico dela, se ela deve aceitar aquele período, prazo lá do contrato ou não. Porque às vezes a pessoa pode ali fazer um contrato por um prazo pequeno e ela tem a esperança de ficar muito tempo naquele imóvel, faz várias mudanças no imóvel, né? Sim. Foi até importante que você falou, porque muitos inquilinos, quando eles locam um imóvel, quer reformar, né? Quer deixar bonito, colocar papel de parede, quer pintar assim, quer pintar assado. Mas tem que tomar muito cuidado, porque qualquer reforma, qualquer benfeitoria tem que ter autorização do proprietário. Esse também é um erro, né? Que as pessoas fazem as modificações sem autorização do proprietário e depois, na hora de devolver o imóvel, tem problemas, Tem né? problema. Inclusive, tem locatário, né, inquilinos, que fazem reformas e acham que no final vão ter indenização. Normalmente, nos contratos de locação, seja daí residencial ou comercial, tem uma cláusula expressa que diz que todas as benfeitorias ou reformas, primeiro, tem que ter autorização, segundo, ficam incorporadas ao imóvel, ou seja, não tem direito do locatário, ao final do contrato, de tirar Levar. e ter indenização. Então, normalmente, as cláusulas dos contratos de locação têm esse tipo de previsão, sabe? E isso é muito sério, né? Porque as pessoas não tomam conhecimento sobre isso, e aí vai lá e faz um puxadinho, vamos dizer assim, no imóvel. E aí acha que depois ela pode ir lá e levar o que fez, ou vai ser indenizada pelo proprietário sobre aquilo ali, e a maioria das vezes isso não acontece. Né? Então, o que, de repente, pode acontecer... Por exemplo, o locatário, né, o inquilino chega para o proprietário e fala, olha, eu quero fazer, nem você mesmo colocou, um puxadinho. Posso fazer? Posso. E no final, como que vai ficar? Acontece muito isso com toldo, né? Contrato de locação comercial. Olha, vou colocar um toldo por conta de fachada e tal. Posso? Posso. Mas é importante que já fique estipulado, nem que se faça um auditivo ao contrato de locação, que ao final...
vai tirar ou que vai ficar incorporado ao imóvel, certo? E não tem indenização. Se tem ou não tem. Qual é a cláusula geral, tá? Que normalmente eu vejo nos contratos. Primeiro, se fizer alguma benfeitoria no imóvel, tem que ter autorização do proprietário. Todas as benfeitorias e reformas ficarão incorporadas ao imóvel e não serão indenizadas. Mas pode acontecer das partes chegarem no acordo, porque assim, quando o locatário ele entra no imóvel, tem a vistoria de entrada. O que é a vistoria de entrada? É a relação, a relação de como o imóvel está. Então, por exemplo, pintura nova, tem gesso, né? Todas as tomadas estão funcionando. Então, é algo detalhado que consta como que está o imóvel, certo? E o locatário, ele tem que acompanhar essa vistoria inicial, não tem, Dani? Porque assim, ele vai entrar no imóvel, aí ele recebe essa vistoria. Isso. Ele tem que analisar se realmente aquilo que está na vistoria realmente é a situação que está. Porque se ele também assinar um documento sem ver, depois no final ele não pode requerer nada, né? Normalmente o que acontece? Quando faz o contrato de locação, o corretor ou a própria imobiliária já entrega a vistoria inicial. Certo? E aí o locatário, ele entra no imóvel e ele vai verificar as condições. Se aquilo que realmente está na vistoria inicial, né, se corresponde às condições do imóvel. Com a realidade. Isso. Tanto que, quando tem a entrega das chaves para entrar no imóvel, o locatário ele tem um prazo para contestar a vistoria. Então, se ele pega a vistoria, né, que a imobiliária ou o corretor forneceu e vê que a real condição do imóvel não é aquela, ele tem um prazo de 5 dias ou 10 dias. Aí depende da política da imobiliária ou do corretor. E eu falo que isso é muito importante porque a maioria dos problemas que os locatários têm é na hora de entregar o imóvel, né, Dani? Eu sempre brinco assim, né? Quando você está alocando imóvel, você está casando com o imóvel. E quando você vai desocupar, você está divorciando do imóvel, porque, na verdade, você já está investindo, né, em um outro imóvel. E, realmente, o que é muito importante para evitar qualquer tipo de erro? Então, entrou no imóvel, verifique se a vistoria inicial corresponde ao estado do imóvel, certo? No final, quando você vai fazer o procedimento da rescisão da locação, se você não tiver a vistoria, porque dependendo do tempo que você está no imóvel, você já até não tem mais. Pede para a imobiliária, pede para o corretor a vistoria inicial, certo? E aí você vai verificar, por exemplo, pintura nova. Se ficou determinado que era pintura nova e que o locatário tem que fazer pintura nova, porque isso também é uma discussão no judiciário, no final você vai observar tudo o que consta lá na vistoria inicial. Por quê? Para que na finalização seja aprovada a vistoria final e aí você entrega a chave e fica tudo certo. Mas o maior problema hoje em dia nas locações é em relação a reparos, manutenções, né? Porque o que às vezes acontece? Já ouvi muito, já o locatário, né, com o inquilino, fala assim, mas eu deixei melhor do que estava. Às vezes deixou, né? Mas dependendo da situação, o proprietário que é o locador, ele pode olhar para aquele e falar assim, não, mas não foi assim que eu deixei, não, tá melhor, não interessa se você entregou melhor, eu quero daquele jeito que tava. Se ele quiser do jeito que estava antes, a pessoa tem que mudar, voltar o status quo, isso, vamos dizer. É bem isso, tem que voltar, tem que observar a vistoria inicial, para poder ser aprovada a rescisão. Aí dá bastante trabalho, sabe? O Dani, e me fala aí sobre o erro que a gente vê também acontecendo, é sobre o proprietário, ele querer pedir o imóvel antes do final do contrato de locação. Então, é assim, durante a vigência do contrato de locação, o proprietário não pode pedir para o locatário que é inquilino desocupar. Em momento nenhum. Essa é a lei do inquilinato, tá? É até o artigo 4º da lei do inquilinato. O proprietário não pode pedir, a não ser que chegue para o locatário, que é inquilino, e fale assim, olha, então, eu estou precisando do imóvel, se eu liberar a vistoria de saída, se eu liberar a pintura, se eu pagar a mudança... Gente, isso acontece, tá? É um acordo, isso, né? Que daí é o artigo 9º da lei, que fala que por mútuo acordo... Pode, mas assim, se o locatário está pagando certinho, se não tem nenhuma infração ao contrato de locação, ele pode virar para o proprietário e falar assim, olha, tem que respeitar o prazo do contrato de locação.
Não tem juiz que tire antes. Se o locatário está observando a lei, observando o contrato de locação, está pagando tudo certinho, o proprietário tem que observar o prazo do contrato de locação. E acontece muito isso. Eu até entendo, sabe, que o proprietário chega e fala assim, mas doutora, o imóvel é meu, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim, não pode, é a lei do inquilinato. A pessoa tem que prestar bastante atenção quando ela vai levar um imóvel para locação, para entender essa situação, né? Que o imóvel é dela, mas se ela está locando, ela tem que garantir o contrato, certo? Certo. Outro erro que eu vejo bastante é assim, o proprietário chega e fala, olha, eu quero o imóvel, eu vou pagar multa. Não existe multa para o proprietário em rescisão antecipada. Então, a única multa que é prevista pela lei do inquilinato é a seguinte: tem o prazo do contrato de locação. Se o locatário quiser desocupar antes, ele pode, desde que pague a multa que conste no contrato. Ele tem multa. Para o locatário, sim. Se ele rescindir antecipadamente. Ou seja, tem um período do contrato de locação. Se ele sair antes, a não ser, ele tem que pagar, a não ser que o proprietário isente também, né? Mas esse é um erro muito comum do proprietário chegar e falar assim, não, eu pago multa, né? Eu quero o imóvel. É um erro, não pode. Dani, a gente estava conversando aqui antes e você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é sobre o contrato de locação de apartamentos. Ah, sim. Né? Porque tem algumas pegadinhas nesse contrato aí que as pessoas, quando estão num contrato de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não prestam atenção. Fala para nós aí esse erro. Então, o que é importante observar? Quando o interessado na locação, ele pega as chaves do imóvel e ele vai lá no apartamento, ele olha o apartamento, nossa, eu amei, vou firmar a locação. Tá, olha o erro. Você foi verificar a garagem? O veículo que você tem atende a metragem da garagem? Porque, gente, eu já tive situação, Érica, que o locatário firmou o contrato de locação, ele chegou com a caminhonete não entrava. Aí ele chegou para a imobiliária e falou assim, eu não quero mais fazer a locação, eu vou entregar. Desistir. Tá bom, quer desistir, tudo bem, então você vai pagar multa antecipada. Nossa. E pagou, tá? E pagou. Então, assim, quais são os cuidados para evitar, né, ou para não ter os erros? Verifique a garagem antes de assinar o contrato de locação. Verifique as normas condominiais. Tem taxa de mudança? Eu já vi de locatário brigar com o corretor, porque assim, você não me falou que tinha taxa de mudança. E hoje todos os lugares têm, né? Isso. Tanto para entrar quanto para sair. Então, só que aquele negócio, sabe, Érica? Por mais que seja óbvio, tem que ser dito. Porque tem muita gente. E às vezes até que não constar no sabe. contrato, né? Porque Sim. às vezes é um valor considerável, né? Sim. Eu já vi lugares que a taxa de mudança era um salário mínimo. É bem isso. Então, assim, verificar a metragem de garagem, verificar dias e horários para fazer mudança, certo? Conversa com o síndico, né? Pede para ele, ou vai até a administradora de condomínio, se possível, pergunta, olha, eu tô querendo alugar e tal. Seria possível eu verificar, né, a ata condominial, enfim, para evitar surpresas. E acontece bastante, né? Isso. Ô Dani, me fala uma coisa. Quando a pessoa aloca um imóvel, ela tem a obrigação de passar água de luz, de telefone, isso aí a gente já quase não vê mais, porque a maioria é celular, né? De energia elétrica pro nome dela. Como que isso funciona aí? Então, os débitos do imóvel têm que ser transferidos para o locatário. A alteração da titularidade é muito importante. A obrigação do locatário entrou no imóvel, pega o contrato de locação, vai na Copel, na Sanepar, enfim, vai no órgão, né? Faz essas transferências. Faz essas transferências e durante o período do contrato de locação tá na titularidade dele. Ao final, gente, debaixa. Porque já vi acontecer de processo judicial por dano moral, porque o inquilino não deu baixa, certo? Continuou ali os débitos, foi inserido no SPC e no Serasa por conta de débito de Copel e precisou do nome. E não é uma situação não é fácil de resolver, rápida, né? De resolver. E aí esse locatário, que é o inquilino, ele entrou na justiça pedindo dano moral. Só que a obrigação é dele.
constava no contrato de locação que ele tinha que dar baixa. Então, assim, foi uma situação bem delicada. Então, tem que observar. Não pode cair nesse erro, tá? Se consta ali uma cláusula, você tem que realmente fazer a alteração e tem prazo. Normalmente dá, assim, 30 dias para fazer a alteração da troca da titularidade. O Dani, e uma das outras coisas que acontece muito nos contratos de locações é aquela coisa de caução, né? De ter um fiador. As pessoas confundem, às vezes coloca fiador junto com caução, às vezes coloca fiador e coloca mais um valor que a pessoa tem que pagar adiantado na hora que entra. Aham. Fala aí para nós que isso aí é um problema. Então, são modalidades de garantia do contrato de locação, tá? Então, a lei prevê que o contrato de locação pode ter garantia, que seria caução em dinheiro, no valor de até 3 aluguéis, ou um fiador, que normalmente é um parente ou uma pessoa muito próxima, que o pessoal fala que é avalista, né? Aham. É o avalista, mas a expressão correta é fiador. Tem o seguro fiança, tem a fiança onerosa, que seria, no caso, o cartão de crédito. Então, dependendo do contrato de locação, aí que tá, olha só, para evitar erro. Você olha para a realidade da locação e você faz uma análise. O que é melhor para essa locação? Uhum. Né? Porque, assim, tem contratos que às vezes é melhor não ter garantia. Isso tem consequência jurídica. Se um contrato de locação não tem garantia, cabe liminar num processo de despejo. O que quer dizer isso? Você tira logo o locatário que está inadimplente. Agora, se o contrato de locação tem a garantia, seja qualquer uma dessas, né, que nós comentamos, não cabe liminar. Então, A pessoa tem que esperar o processo inteiro para poder tirar a esperar a pessoa lá de dentro. sentença e vou falar, demora, tá? Hoje em dia, qual é a orientação? Gente, eu sou advogada, mas assim, se puder resolver extrajudicialmente, contrate um advogado, né? Um profissional competente ali, mas fuja do judiciário se puder. Porque assim, o judiciário ele está abarrotado, tem muitos processos. Eu tenho um processo de despejo que está 4 anos, tá? O locatário está lá, não Imagina. sai, e aí é recurso daqui, é recurso dali. Então, assim, qual que é a consequência jurídica, né? De ter ou não ter um tipo de garantia? Você tem que olhar para a tua locação e falar, esse daqui é melhor com garantia, porque o fiador, se for, né, a modalidade de garantia, vai poder garantir o pagamento dos débitos, que é dos aluguéis e acessórios da locação, certo? Então, a garantia, ela cobre não só aluguel. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ter que ser obrigado a pagar um condomínio, por exemplo? Sim, condomínio. Se o locatário ficar obrigado a pagar o IPTU, porque pode, tá? Uhum. Então, e também isso que entra nos acessórios da locação. Não é somente o pagamento do aluguel. Tudo que é Tudo que vem junto com ele. isso, o fiador, ele também é responsável, tá? Outro erro. Durante o contrato de locação, às vezes acontece de alguma desavença entre o inquilino e o fiador. Às vezes é um casal que se divorciou e o sogro, né, tá ali sendo fiador. Ele chega e fala assim: não quero mais ser fiador. Peraí, calma, o senhor está sendo fiador de quem, né? Não, estou sendo fiador do meu filho, ele ficou no imóvel. Então, assim, para o senhor sair da qualidade de fiador, somente no final do contrato de locação, tá? E ainda ele responde por mais 120 dias, ou ele pode, o locatário, ele pode solicitar a troca, a substituição da garantia. Aí vai dar aprovação do proprietário. Ele tem que aceitar. Ele tem que aceitar. Eu tive um caso que era a garantia onerosa, cartão de crédito, e o locatário chegou para a imobiliária e falou assim: agora eu tenho fiador. Não serve. Pode ser questionado isso judicialmente? Pode. Mas assim, tempo, é dinheiro, é desgaste, entendeu? Então, tudo isso tem que analisar no início do contrato de locação para evitar qualquer tipo de erro. E geralmente as pessoas não procuram um advogado para verificar tudo isso, faz aquele contrato que a gente está falando que vem da internet e acaba tendo todos esses problemas aí, né, Dani? Então, inclusive, o que normalmente eu vejo? Eu sei que o contrato de locação não é fácil de se entender, porque tem, assim, tem alguns termos técnicos, né? Aham. Então, às vezes, a gente está tão feliz que olha ali o contrato e fala: Só onde quer que eu assino? entrar, só quer entrar no Onde imóvel. que eu assino? Aí, no decorrer da locação, ou até mesmo na finalização, o locador fala, não, o proprietário, né, fala: ó, você tem que observar isso, você tem que observar a cláusula tal.
Não, mas eu não sabia disso. Não, mas ali você assinou, porque tem algumas cláusulas específicas que seria interessante o locatário e o fiador assinar do lado, sabe? Sim. Então, aí depois vai alegar que não sabia. Então, o que é importante? Leia. Não entendeu? Chama o corretor, chama o funcionário imobiliário, fala o que quer dizer isso daqui. Tem que entender o que está escrito. Procure uma explicação, né? Isso. É porque depois não adianta, sabe? Falar assim, ah, mas eu não sabia. Não, mas você assinou do lado, como que você não sabia, né? É. Com certeza tem muita coisa ainda para a gente falar sobre o assunto. Com certeza você vai voltar aqui para a gente conversar mais. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público, uma mensagem final sobre esses contratos de locações, todos esses erros que a gente falou aqui, para que de repente a gente possa minimizar os erros aí. Sim. Bom, a orientação é, primeiro, olhem o contrato, leiam, peça ajuda. Se de repente alguém próximo ali não conseguir te ajudar, contrate uma assessoria. Não vou falar um grupo de advogados, não, mas de repente, através de uma consulta, você já pode conseguir sanar qualquer tipo de dúvida e garantir os seus direitos e saber dos seus deveres. Então, assim, tem dúvida, não está entendendo? Procure um profissional capacitado na área. Doutora Daniela, eu agradeço bastante, muito mesmo. Você, além de ser advogada, é minha amiga Ah, pessoal. obrigada. E eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais para o nosso público te procurar. E caso tenham interesse no assunto e queiram saber mais, até uma orientação jurídica, procurar a doutora Daniela. Ai, obrigada. Então, as minhas redes sociais, arroba ADV, que é de advogada, tá? adv.Daniele Bittencourt Faria. Estou à disposição. Obrigada pelo convite, Érica. Obrigada, Dani. E vocês que estão aí nos assistindo, curtam o canal, compartilhem com quem vocês conhecem e estejam abertos aí que vai vir muito mais coisa aqui no nosso canal. Até mais!